Fala aí, amigos jurássicos. Hoje nós vamos falar sobre dinossauros versus aliens. Sim, esse encontro quase aconteceu. E eu irei contar com detalhes como foi essa parada louca aí. Primeiramente, queria comentar que existe sim uma graphic novel dessa história, né, escrita pelo Grant Morrison, um grande profissional que já trabalhou até em alguns quadrinhos do Batman e da Liga da Justiça e tal. O cara realmente sabe de quadrinhos e tal. E ele teve a ideia de fazer uma história envolvendo o encontro entre dinossauros e alienígenas. Tanto que essa ideia até seria adaptada para uma produção de um filme, né? E o filme seguiria a história do quadrinho, né? Então, numa estratégia de marketing, eles preferiram lançar primeiro o quadrinho, para o pessoal entender mais ou menos o contexto da história, para depois adaptar essa história em quadrinhos num filme, né? Filme que seria dirigido pelo Barrison Field, que é o cara que fez Mibs, Homem de Preto, né? Esse que é um filme que eu gosto muito, né? Eu sou muito fã do Will Smith, né? Mas é interessante saber dessa história aí, que a gente teria um filme dessa história, mas... Como assim, Ricardo? Como é que foi essa loucura? Tipo, alienígenas e dinossauros? Tipo, cara, explica como é que funcionaria isso aí. Bom, primeiramente, uma raça extraterrestre ia vir para o planeta Terra há 65 milhões de anos atrás. No caso, 66. Porém, os únicos defensores da Terra para impedir essa invasão seriam os seres pré-históricos que governavam a Terra nesse período, os dinossauros. E cara, realmente, é uma ideia muito louca, mas realmente esse quadrinho aconteceu, né, como eu disse. Acaba acontecendo que os alienígenas vieram para a Terra em busca de material orgânico, e os únicos seres ali com material orgânico assim vivos lá eram os dinossauros, né, e as outras criaturas pré-históricas que viviam na Era Mesozoica. Porém, nesse quadrinho, os dinossauros são demonstrados com uma inteligência até que bastante avançada, né? Eles tinham um sistema de sociedade, hierarquias, tinham até uma espécie de arquitetura não, mas vestimentas. Eles tinham coroas de espinhos e penas que eram feitas por criaturas menores e tal. Eles meio que se comunicavam assim, não com palavras, mas tipo, eles tinham um tipo de comunicação diferenciado e tal. Então, nesse universo, nessa linha do tempo, os dinossauros possuíam um grau de intelecto até avançado, sabe? E isso é a parte mais louca pra mim, tirando os alienígenas, claro, né? Mas os dinossauros, eles seriam inteligentes. Eles não seriam apenas bestas, né? Irracionais e tal, como é retratado na maioria das mídias, né? Aqui eles seriam dinossauros, tipo, inteligentes. Realmente, eles seriam inteligentes no sentido de ser inteligente mesmo. Eles entenderiam a situação. Eles seriam quase como se fosse uma tribo indígena, sabe? Eles teriam uma inteligência primitiva nesse nível aí, né? O que acaba acontecendo é que eles estavam ali vivendo sua vida de boas, quando de repente surgiu uma espaçonave com várias frotas, com vários extraterrestres, né? Esses alienígenas aí que tem um visual meio robótico e tal, bem interessante o visual desses aliens, né? E daí rolaria uma treta, né? Todos os clãs, todas as tribos de todos os dinossauros do mundo teriam que se unir, né? E esquecer suas diferenças para enfrentar essa ameaça em comum, né? Que seria esse invasor que veio das estrelas. Cara, é uma história extremamente viajada, mas muito interessante mesmo. O quadrinho ainda está disponível para leitura, né? Obviamente eu não comprei porque eu não sou um cara muito rico, mas é muito interessante. Grant Morrison é um artista muito interessante, assim, o cara, assim, a história é muito viajada e assim, mas se você gosta de uma boa ficção científica, de uma coisa mais fantasiosa, se você gosta de dinossauros ou de alienígenas, cara, eu acho que é uma história que realmente você vai achar muito interessante mesmo, cara. É bem interessante como eles tratam os dinossauros, eles dão uma personalidade a alguns dinossauros. Até o protagonista, que é um tiranossauro que perdeu sua família por um ataque dos alienígenas e tal. É um bagulho bem interessante, cara. Eu acho que se você der uma chance, se você, claro, tiver condições e tiver tempo ou interesse, dá uma procurada, cara, e lê essa história, porque realmente parece bem interessante mesmo, cara. O Grant Morrison é um escritor muito interessante. As histórias dele, principalmente do Batman, né, são interessantes. E aqui não seriam diferentes, né? Uma pena que a ideia de fazer um filme adaptando essa obra não foi pra frente, né? Não se sabe exatamente o motivo,
para essa desistência da ideia, né? Mas acredito porque seja por falta de interesse do grande público em si, já que essa graphic novel não foi lá essas grandes coisas, né? Nem todo mundo conhece essa história, né? Então eu acho que a Sony, né, que ia produzir o filme, acabou desistindo da ideia, né? Mas eu amaria ver um filme desses assim mais viajado possível e tal. Seria muito interessante. Na pegada desse visual aí, seria realmente muito interessante. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe hashtag dinossauros versus aliens e comente o que você achou dessa história e se você realmente gostaria de ter visto um filme baseado nela. Muito obrigado pelos 540 inscritos, vocês são demais. Eu amo realmente vocês no fundo do meu coração e obrigado pelo enorme apoio que vocês sempre me dão. Eu pretendo sim voltar com mais vídeos como esse, né, assim, comentando de coisas dessas coisas descartadas e desconhecidas, né, do público em geral. É isso, pessoal. Que a força esteja com você sempre.